Pai do Senhor, bom dia, para todos. Deixar nessa manhã aqui uma reflexão, sobre três elementos, né? E nesses três elementos, três deles são o trigo, a uva e a azeitona. O trigo, ele é moído, e vira farinha. A uva, ela é pisada e ela vira o suco, de uva ou vinho, propriamente dito. E a azeitona, ela prensada, ela se torna o azeite. E a reflexão para essa manhã é o seguinte: não importa, o processo que cada um desses sofreu, processo doloroso, de ser moído para poder virar farinha, de ser pisoteado para virar o vinho e de ser prensada para virar o azeite. E então, nesses três processos, nenhum deles perdeu. Pelo contrário, foram aprimorados, Então, não importa o processo, não importa da forma que você vai passar o processo. O importante desse processo é a qualidade e a melhoria que você terá durante esse processo, Talvez a gente às vezes reclama, por estar passando por um devido processo, uma devida dificuldade. Tenha certeza que em todo esse processo o Senhor, Ele está forjando o meu e o teu caráter, para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar pessoas mais fortes, para nos tornar pessoas mais sábias, para nos tornar pessoas que tenham uma perspectiva de vida melhor futuramente. Porque todo processo, ele vai te trazer, experiência, vai te forjar, e vai te dar amadurecimento durante o processo. Então, dentro desses três processos, nenhum deles perderam. Pelo contrário, ganharam muito mais. Por quê? Porque olhando, a uva ela tem o seu valor próprio. Porém, quando é pisoteada e se transforma ou no suco ou no vinho, o valor dela aumenta. O trigo, da mesma maneira, ele, assim quando ele nasce e chega a determinado momento da sua colheita, aos olhos nossos, ainda é uma semente, sem valor. Mas quando é moído e vira farinha, tem muito mais valor. E a azeitona é a mesma coisa, ela normal, sem ser prensada, ela tem um valor. Mas ela sendo prensada e se tornando azeite, o valor dela aumenta muito mais. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Jesus, foi uma das pessoas brilhantes em nossa vida e continua sendo até hoje, que nos ensina sempre, por mais doloroso o processo que ele passou, por se entregar por nós na cruz do Calvário, ele não desistiu, nem tampouco reclamou do processo que o Pai, o nosso Deus, fez com que ele passasse, até a via dolorosa na cruz, derramando o seu sangue, sendo pisoteado, pelos homens, no sentido de sendo escarrado, sendo cuspido, sendo esbofeteado, suportando a dor da coroa de espinho, os cravos nas suas mãos, nos pés, sendo açoitado, e quando pendurado na cruz do Calvário, ele ainda disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mas ali Jesus também estava dizendo: meu Pai, eu passei o processo todo dolorido, doeu, machucou, chorei, mas suportei o processo e hoje esse processo vai valer a pena na minha vida. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele nos ensina que suportando o processo, suportando as dores, você consegue alcançar a vitória. E Jesus alcançou a vitória sobre a morte, porque a morte não teve domínio nem poder sobre Cristo na cruz. E depois da sua ressurreição, ele disse: aquele que suportar até o fim receberá a coroa da vida.
né? Então persevere, por mais que o processo seja doloroso, por mais que o processo seja dificultoso na minha e na tua vida, não desista. Passa o processo, mas passa glorificando e exaltando o nome do Senhor. Essas são as minhas humildes palavras nessa manhã para a sua vida, né? E que Deus possa abençoar o seu dia, a sua quarta-feira. Fique na paz. Tamo junto. Deus abençoe.